se você estava dando uma olhada no seu processo e viu escrito assim por lá: remetidos os autos em grau de recurso para a turma recursal. O que é que isso significa? Significa que o seu processo tem um recurso em andamento que já foi enviado para o lugar onde ficam os juízes que vão julgar esse recurso. E eu vou explicar para vocês com mais detalhes para você entender exatamente o que pode e o que não pode acontecer e quanto tempo isso leva a partir de agora. Tá? Muito bem, se você tem isso aqui no seu processo, eu já sei que você tem um processo que ou está no JEC, que é o Juizado Especial Cível, ou está no GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, ou está no JEF, que é o Juizado Especial Federal. Por quê? Porque é onde você tem turmas recursais, diferentemente da Justiça Comum, que a gente vai chamar normalmente por outros nomes, né? Então vamos lá. Se você tem um processo ou no JEC, ou no GCRIM, ou no Juizado Especial Federal e apareceu isso no andamento do processo, significa que a primeira parte do processo já passou, né? Porque todo processo tem que ter um começo, um meio e um fim. Como começou o seu processo? Teve uma petição inicial, que foi alguém dizendo para o juiz que quer algo, talvez seja você o autor. Teve uma citação, que é aquela carta que é mandada para quem está sendo processado, o réu, saber que está sendo processado. É apresentada então a defesa, né, por um documento que a gente costuma chamar de contestação. Depois é possível que haja audiência, produção de provas e finalmente vem a sentença. O que é a sentença? A sentença é aquela decisão do primeiro juiz que pegou esse processo, dizendo quem está certo e quem está errado. Se é o autor, ou seja, quem entrou com o processo, ou se é o réu, que é aquele que foi processado. Então essa vai ser a primeira decisão que tem caráter, que tem potencialidade de ser definitiva no processo. É quando o juiz fala pela primeira vez em sentença: olha, o autor está certo, o réu está errado. O réu está certo, o autor está errado. Ou seja, o autor perdeu ou ganhou o processo, né? Então vamos pegar aí, por exemplo, é só um exemplo, tá? Isso você vai aplicar para o seu caso em especial. Mas você entrou com um processo contra uma companhia telefônica porque eles negativaram seu nome indevidamente na Serasa. Então essa sentença ela pode ser procedente, falando: não, realmente a negativação foi indevida, você tem que limpar o nome desse consumidor e tem que dar para ele uma indenização de R$10.000. Ou você é réu, né? Você está sendo acusado no Juizado Especial Criminal de ter cometido um furto. E aí o juiz em sentença vai falar: não está provado que ele cometeu furto, logo sentença de improcedência, né? Sempre num processo, em 99,9% dos processos, para ser mais, né, porque tem a jurisdição voluntária e tal, mas sempre no processo, quase sempre, uma parte vai ganhar e outra parte vai perder. A parte que perde sempre tem direito, pelo menos uma vez em um processo, a interpor contra essa sentença uma coisa chamada recurso, né? E esse recurso vai ter vários nomes. Na Justiça Comum é apelação, seja criminal, seja cível. Na Justiça Trabalhista é um recurso ordinário. E aqui no Juizado Especial, seja o Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Juizado Especial Federal, vai ter o nome simplesmente de recurso, né? Você talvez veja nos seus autos escrito assim: recurso inominado. Eu acho muito bregas, muito piegas esse nome, porque é o seguinte: a lei só fala que a parte pode interpor recurso. Aí, como não tem nome, o pessoal dá esse nome, recurso inominado. Eu acho que é só recurso, né? O melhor nome, mas tem quem chame de recurso nominado, já falei que eu acho brega, mas é como muita gente chama, né? Então, sempre a parte que perde um processo, pelo menos na primeira instância, tem direito a recorrer pelo menos uma vez, tá? Pelo menos uma vez. E o que é esse recurso? É a parte que perdeu falando: olha, eu acho que esse juiz aí tá loucão, eu acho que esse juiz aí deu essa sentença aí muito louco de opioides, e por isso o que eu quero é que outros juízes,
né? Outros juízes vejam o que esse cara falou e me digam se ele tá certo, porque eu não aceito perder esse processo, né? Muito bem. Na justiça comum, normalmente, tem uma espécie de uma pirâmide, tá? Imagina assim no seu trabalho. No seu trabalho, tem você, que trabalha aqui, acima de você tem o seu chefe, e acima do chefe tem o dono da empresa, né? Ou seja, quem manda mais é o dono da empresa. Depois do dono, quem manda mais é o chefe. Depois do chefe, quem manda mais? Aí sim é você. No Poder Judiciário, nos tribunais, na justiça, funciona basicamente do mesmo jeito. Você tem aqui embaixo o juiz, que é aquele primeiro que já julgou a sua causa, que deu essa sentença, essa decisão dizendo quem ganhou e quem perdeu o processo. Acima do juiz, você tem desembargadores, são os chefes do juiz, que vão poder falar, não, esse juiz aí não tá certo. E acima dos desembargadores, você tem os ministros, né? Qual que é a diferença? Tanto no JEC, quanto no JEF, quanto no GCRIM, você não tem desembargadores. O que você tem é uma turma recursal, que é composta de outros 3 juízes de primeiro grau, ou seja, outros 3 juízes que não têm tanto poder, eles não são exatamente chefes, mas para poder funcionar o sistema judiciário, eles decidiram que são esses caras aqui que vão julgar o recurso. Então, quando você vê escrito remetidos os autos em grau de recurso para a turma recursal, quer dizer que 3 outros juízes também de primeiro grau, que são colegas desse primeiro juiz que julgou o seu caso, vão se reunir para falar se esse primeiro juiz acertou e com isso manter o resultado da sentença, ou se ele errou, tá? E aí, quando você vai saber que isso foi julgado? Quando você abrir o seu processo e lá tiver escrito assim, acórdão. Pode ser acórdão registrado, acórdão de provimento, vários sistemas vão chamar isso de várias maneiras, mas quando você vê escrito acórdão, quer dizer que esses 3 juízes aqui julgaram e decidiram se vão manter aquela sentença, aquela primeira decisão, do jeito que estava, ou se vão mudar, falar, não, quem perdeu na verdade tem que ganhar, tá? E aí, acaba já o processo? Não. Lembra que eu falei que acima do segundo grau, onde estariam os desembargadores, e aqui no nosso caso a turma recursal ainda tem os ministros? Pois bem, no JEC, no GCRIM e no JEF, você não pode recorrer para todo e qualquer ministro, né? Porque tem vários tribunais que têm ministros. O STJ, o TST, o TSE, o STM, tem vários. Para esses aqui você quase nunca pode recorrer, mas você pode recorrer para aquele tribunal que você já deve ter ouvido falar, que é o STF. Mas aí eu já posso te dizer o seguinte, provavelmente nem 1% dos processos que vão para o STF, que saem do JEC, do JEF, do GCRIM, conseguem provimento, tá? Então, o que aparecer aqui nesse acórdão, quando o acórdão falar quem ganhou, quem perdeu, apesar de caber mais um recurso para o STF, que é o chamado recurso extraordinário, em mais de 99% das vezes vai ser isso aqui que vai ser mantido, tá? A decisão dessa turma vai ser mantida, mas a parte que ainda perdeu aqui no acórdão tem sim o direito de apresentar esse recurso extraordinário para poder tentar reverter essa decisão no STF, apesar de não ser, apesar de serem muito baixas as chances de conseguir essa reversão. Então, geralmente aqui, quando a turma recursal julga e manda o acórdão para os autos, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, repito, em 99,9% dos casos, tá? E eu tô deixando esse vídeo aqui, que eu sei que é do seu interesse, porque se você se interessou por esse tema, esse vídeo aqui também vai te ajudar muito, tá bom?